Bom, para variar, eu com o microfone desligado, eu não sei mais o que fazer. Mas vamos lá, vamos recomeçar. Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando aí com mais um podcast do blog Softball Não, nessa sexta-feira, agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 28 graus, nada fácil, calorzão mesmo, deve chover daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos uma hora, começa uma chuvinha aqui em Natal, deve ter outra chuva às 3 da manhã, só deve chover de novo lá pro fim da noite de amanhã. Calor para todo mundo nesse fim de semana, né? Eu acho até interessante que o aplicativo que eu utilizo fala que vai ser um sábado agradável. Eles não sabem como é o calor de Natal para dizer uma coisa dessa. Mas então, chegando hoje com o tema ligação chata, já sofremos muito com isso. Mas antes de começar, só chamando a atenção aí para mudança, né, daqui do podcast, né? Finalmente eu estou chamando lá o que eles chamam de show, lá no Spreaker, de Softball Não, era uma falhazinha, né? Porque era só como se fosse o show de Raíssa Rodrigues, agora é o Softball Não mesmo, com Raíssa. E mudando a trilha sonora também, né? Agora botando aqui uma pitadinha de jazz, né? Uma pitadinha de blues, ver se a gente muda o humor por aqui. Continuo querendo fazer mudanças, né? Eu continuo encontrando resistência aqui da minha assistente para assuntos aleatórios. Ela não quer que eu diminua de jeito nenhum o tamanho desse podcast. Mas vamos lá, vou fazendo as mudanças e vendo o que é que vai dar certo. Vem mudança também aí no blog, né? Pretendo mudar um pouquinho o layout. Já fui cobrada para fazer isso por uma das sugestões que me foram enviadas. E tá chegando a Copa, né? Antes mesmo de entrar aqui nesse tema de ligação chata, lembrando do bolão, o famoso bolão do blog Softball Não, o bolão que deu origem a este blog. Se hoje eu escrevo diariamente na internet, é por causa deste bolão, né? Para todo mundo acompanhar. Então, pessoal já da tradição aí das amizades que preenchem esse bolão e disputam com unhas e dentes, né? A quantia lá de dinheiro no fim da Copa. Lembrar de ajudar esta pobre criatura que vos fala a entregar na terça, dia 12, porque no dia 13 eu vou precisar fazer uma viagem a Recife, né? Vou e volto no mesmo dia, ou seja, o dia inteiro vai estar tomado por essa viagem e vai ficar complicado para mim, então, conseguir colocar todos os formulários lá do bolão escaneados no blog, fazer toda aquela programação que a gente sempre faz por aqui e ainda colocar as previsões, né? Porque dia a dia todo mundo entra lá na disputa, quer saber quem botou o quê, qual o resultado, o que é que tem que torcer contra, para que fulano não abra lá na dianteira. Então, hoje já dia 8, né? Vou fazendo aqui a contagem regressiva pro bolão, então. Faltam 4 dias para preencher esse danado, né? E pra gente começar, então, essa disputa gostosa de uma Copa que anda meio sem graça e a abertura ainda mais é Rússia e Arábia Saudita, é realmente para encher de vontade de assistir essa Copa, mas vamos lá. Bom, o tema de hoje, então, ligação chata, porque, não é fácil, não. Todo mundo já passou por isso, não é exclusividade minha, e vou dizer mais, não é exclusividade nem dos brasileiros, aquela ligação insistente. Todo mundo sabe o que é isso, né? Liga no meio da noite, liga de dia, liga de tarde, liga de manhã, liga logo cedo de manhã, liga de 8h30 da noite, 9 horas, 11 horas, não importa a hora, esse povo tá ligando, aí você corre para atender, quando atende, ninguém responde, né? Ou então cai a ligação. Quando lhe atendem, né? Quando lhe respondem alguma coisa, tome insistir com uma coisa que você já disse que não queria, ou que já até adquiriu. A moda agora é ligarem para mim para me oferecerem o que eu já tenho. É ainda mais fácil. Então, faz aí acho que umas 2 semanas que eu andei reclamando de um número que vinha ligando insistentemente para os telefones que eu tenho disponíveis, né, aqui em casa e o meu número pessoal também. O celular ficava ligando direto, né? O telefone de casa acho que ainda é o mais chato, porque não incomoda só uma pessoa, incomoda todo mundo e a qualquer hora. E sempre que a gente atendia, nada de haver uma resposta, né? Da pessoa escutar a sua voz e ficar lá muda e tudo.
Então eu publiquei o número na rede social, né? Botei lá no Facebook, botei no Twitter para ver se alguém me ajudava. Ainda fui mais chata ainda, né? Mais chata do que a ligação eu fui. Porque eu coloquei lá, que empresa idiota é essa, né? Desse número. E aí, para minha surpresa, não demorou, acho que nem 5 minutos, o pessoal lá no Facebook já começou a me ajudar e dizer, olha, isso aí é o Banco Santander, né? O Banco Santander. Depois no Twitter me disseram também, aí eu fui reproduzir assim a mensagem e mandei para o Banco Santander. Eu digo, eu não acredito que isso é do Banco Santander. E se for, é uma política totalmente errada e idiota de conquistar clientes, você irritar os clientes, ligar em horários inconvenientes, não atender a ligação quando o cliente atende a ligação. E o banco entrou em contato comigo, né? Pediu que eu passasse uma mensagem direta lá pro Twitter, passando alguns dados e me prometeu que em 10 dias úteis aquelas ligações seriam encerradas. Bom, eu ainda recebi umas 2 ligações do mesmo número, depois já até mudou. Já não era mais o Banco Santander oferecendo outros produtos, né? E então eu dei de cara aí no mês anterior com uma reportagem lá no The New York Times, feita por Tara Siegel Bernard, falando de umas tais de robocalls, que seriam ligações de robô. Aí eu comecei a entender o que é que estava acontecendo comigo, por isso que trouxe aqui para a gente entender um pouco melhor hoje o que diabos são essas ligações insistentes que caem, que ninguém atende, que ninguém fala e liga e é um inferno. Eu aqui que tenho mais de um número em casa, então, às vezes acaba de ligar num, passa para o outro, depois passa para o outro, é uma sinfonia horrorosa de telefone. Só não tá pior, porque agora meu celular ultramoderno não chama mais, então eu não escuto mais, pelo menos chamar no meu celular ele só vibra, né? Tocar musiquinha, nem pensar, e nem um som de chamada. Então, lendo lá a reportagem de Tara, então, no The New York Times, aparece sobre esses robocalls, que são umas ligações automatizadas. Elas são feitas realmente por programas robóticos. E falando que elas explodiram nos últimos anos. Eu, vou ser sincera, imaginava que existia já robô que fazia ligação, mas não sabia que estava nesse nível. Só para vocês terem uma ideia, em abril de 2017, em abril deste ano, né, 2018, nos Estados Unidos, de acordo com uma empresa chamada YouMail, que coleta e analisa ligações através do serviço que ela tem de bloqueio de robocalls. Você vê como o negócio está grave. Já existe uma empresa para prestar o serviço de bloqueio dessas ligações chatas, chamadas de robocalls. Então, essa organização diz que foram 3,4 bilhões de ligações chamadas de robocalls lá nos Estados Unidos, somente no mês de abril. E fazendo a comparação, então, com o número de ligações, esse mesmo tipo de ligação, no mesmo mês, só que do ano passado, né, 2017, houve um aumento de 900 milhões, quer dizer, quase 1 bilhão de ligações feitas por robôs a mais. Ou seja, o mundo inteiro está de saco cheio, ninguém aguenta mais essas ligações insistentes, que não respondem, que ligam no meio da noite, que saem acompanhando onde você estiver, a ponto do The New York Times ter feito uma reportagem. E nessa semana também a Globo passou uma reportagem, acho que não me lembro agora se foi no Jornal Hoje ou no Bom Dia Brasil, e a repórter dizendo, olha, enquanto eu estava preparando essa reportagem aqui, eu acabei de receber uma ligação dessa. Então é o mundo inteiro, não é exclusividade nem minha, nem de você aí que está ouvindo, nem aqui do Brasil, é o mundo todo sofrendo com essas tais ligações feitas por robôs. Lá nos Estados Unidos, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado já partiram para cima desse aumento, né? Porque quase 1 bilhão a mais em relação ao mesmo mês do ano passado é sinal de que essas robocalls estão ficando muito mais agressivas. Então eles começaram a trabalhar uma legislação para cortar esses abusos. A Câmara está fazendo uma legislação, o Senado outra, dando andamento a uma outra legislação. E por lá, a partir de novembro, as operadoras de telefonia já poderão bloquear essas chamadas robocalls. Quer dizer,
Eu imagino, eu não vi mais detalhes a respeito disso a partir de novembro, mas eu imagino que a própria operadora de telefonia, que aqui seria Claro, TIM, Vivo, Oi, né, essas todas, já poderiam identificar que aquele número é um número que a gente chama de, lá nos Estados Unidos, de robocall, de ligação automatizada, e já bloquear para que nem chegue ao consumidor. Há algumas leis assim nos estados dos Estados Unidos, né, os estados americanos. A Flórida tem uma legislação dessa, vocês sabem que por lá o nome Estados Unidos caiu como uma luva, porque realmente cada estado regula muitas coisas como bem entende, né? Não depende muito da União, do governo federal, né? Que hoje é representado lá pelo doido Donald Trump. Mas por lá realmente, mas por exemplo, a Flórida já tem essa legislação de a partir de novembro as operadoras de telefonia bloquearem e já se trabalha numa legislação federal, como eu disse, mais de um até, né? Porque a Câmara trabalha numa, o Senado trabalha noutra. Mas, minha gente, o pior é que se não fosse só o incômodo de você ficar recebendo chamadas que não... São os trotes, eu chamo isso de trote, há muito tempo eu digo, são as operadoras passando trote. De tanto você não atender operadora de cartão, que fica com aquele serviço que você não quer de jeito nenhum e tomando minutos preciosos da sua vida. De tanto você não atender, parece que eles dizem, peraí que agora você vai ver o castigo por você não atender, né? E fica ligando insistentemente e às vezes desligando da sua cara e às vezes só ouvindo sua voz como se ela fosse muito bonita e valesse a pena gastar uma ligação com isso. Então, se não fosse só esse incômodo aí, a gente ainda tem os esquemas criminosos, pelo menos lá nos Estados Unidos, estão conseguindo arrancar dinheiro agora dos chineses, né? Eles vão atrás, essas robocalls têm ido atrás das linhas que estão em nome de pessoas que têm um sobrenome chinês, para passar todo tipo de esquema para esse povo ter que mandar dinheiro e a quantia já é grande, já chama a atenção realmente das autoridades. O uso desse tipo de ligação para esses esquemas criminosos. E qual é a facilidade? É que essas robocalls, elas viajam até chegar ao seu telefone, elas passam por vários canais e um labirinto de redes de telefonia. Então, é até difícil você conseguir identificar de onde ela partiu. E aí já viu, né? Todo mundo que usa esse sistema de ligação termina quebrando as regras porque pode muito bem fugir da aplicação delas. Os reguladores americanos de telefonia, mais ou menos aqui o que seria a Anatel, tentam lá, junto com a indústria de telecomunicações, um jeito de elaborar aí uma autenticação dessas ligações. Uma forma de dizer, não, esta ligação está vindo exatamente deste local. E dessa forma conseguir, então, desmascarar quem está ligando. Aí já é uma questão realmente de crime. E para vocês terem uma ideia de como esses robocalls conseguem burlar tudo, se você não liga porque o número, se você não atende porque o número é 011, 019, 048, para dar os exemplos daqui de Natal, que são códigos de área fora daqui. 013, 015, por aí vai, 081, 083, 085. Esses robocalls já conseguem se disfarçar por números locais, chegando até a usar, além do código de área 84, conseguem imitar até os 3 primeiros dígitos que são mais utilizados por aqui. Então, você olha, não reconhece o número porque ele não está na sua agenda, mas você pensa, vixe, é daqui. Deve ser uma coisa importante, pode ser uma consulta que eu marquei e está ligando para confirmar o horário. Ou se você é uma pessoa que trabalha com o celular, pode ser um cliente, se é um médico, pode ser um paciente, um chamado de hospital, alguma coisa assim. E por aí vai. Aí você liga, pá, cai numa ligação dessa que chama. E quando você atende, ou encontra o silêncio ou desliga na sua cara. Terrível, né? Para se ter uma ideia, lá no The New York Times, existe uma passagem de um cirurgião chamado Gary Pass. Ele é cirurgião de mão na cidade de Eatontown, que fica em New Jersey. É um estado ali próximo de Nova York. E ele recebe tantas ligações assim, que ele disse que um dia ele viu lá o número desse jeito, que era com o código de área da cidade dele, os 3 números
iniciais parecidos com os números da cidade dele. Então, ele viu a ligação chamando, disse, quer saber? Não vou atender não, porque estou cansado de atender, sair aqui correndo de um lado para o outro para pegar o telefone e ser apenas esse povo que quer ficar ouvindo minha voz ou desligar. Mas olha só, para o azar do paciente, era uma ligação realmente do hospital onde ele trabalha, da emergência, porque um paciente teve um polegar atingido lá no acidente e ele, como é um cirurgião de mão, quem não trabalha muito na área não sabe, mas dá um ponto numa mão de uma cirurgia, alguma coisa, se você não souber exatamente o cantinho, ou fica feio ou fica não funcional, né? Vai fechar ali a ferida e tudo, mas você pode atingir de uma certa forma a musculatura que a mão vai perder o movimento. Então, ele foi chamado para tratar esse paciente que teve esse problema no polegar, mas o tratamento terminou sofrendo atraso porque durante muito tempo ele não atendeu achando que era uma ligação dessa, já de saco cheio de receber, então, esse tipo de ligação que eu chamo de ligação idiota. Foi assim que eu chamei lá na rede social. Por que tem sido usada, então, uma coisa que irrita tanto os consumidores? Porque esses robocallers aí já são o robô em si, não a ligação, porque o robocall é a ligação feita pelo robô. Mas o próprio robô que faz, ele pode discar para milhões de consumidores diariamente a um custo baixíssimo. Quer dizer, mais barato do que ter uma pessoa ali fazendo. E ainda encontram esses novos números para se disfarçar. Vocês já passaram por isso, né? Eu me lembro que quando eu disse, olha, eu não aguento mais receber certos números, aí minha irmã disse assim, olha, vai lá no Android, ele tem uma função que você bloqueia o número e aí ele não consegue mais ligar para você. Esses robocallers conseguem disfarçar esses números em outros. Como eu disse, essas ligações viajam por vários canais, por várias redes. Então, eles conseguem se disfarçar por outros números quando você ignora ou quando você bloqueia a ligação. Então, ele está chamando muito você por aquele número. E você não atendeu, ele vai ligar de outro. Bloqueou o número, ele vai para outro. E assim vai. Eu me lembro da reportagem, como eu disse, que passou aí na Globo, que eu não me lembro se era no Bom Dia Brasil ou no Jornal Hoje, de uma consumidora, né, dizendo, olha, eu não aguento mais atender o telefone, e se é alguém procurando, é de Nilson, Francisco, eu já disse que não é daqui, mas não adianta, né, é fogo, esse tipo de coisa. Então, para se ter uma ideia também da chateação disso, lá nos Estados Unidos tem um registro chamado Do Not Call, que é para você não ligar. Você bota lá seu número e as empresas, então, de telemarketing não podem ligar para aquele número. Em 2013, 2,18 milhões de números faziam parte, né, reclamações faziam parte dessa lista. No ano passado, essa lista subiu, então, para 4 milhões e meio. Não é fácil, em 4 anos, a lista mais do que dobrou. Aqui no Brasil, se você quer tentar fugir, é só tentar mesmo. Dá uma aliviada, mas depois volta com força total. De outras formas, é você fazer sua inscrição lá no Procon. Qualquer Procon tem uma listagem que você dá seu nome, CPF, etc. E lista lá, acho que 2, 3, depende do Procon. Mas, em geral, são 3 números, alguns aceitam 5, outros, depois que você faz o cadastro, você pode botar mais números. E em até 30 dias, todas essas operadoras de telemarketing, para começar a trabalhar, elas têm que consultar o cadastro que esses PROCONs têm. Então, em até 30 dias, as empresas deixam de ligar. Mas a gente tem casos, assim, de coisas abusivas. Tem um relato, eu estava procurando alguns relatos para preparar esse podcast, tem um relato de um cara que num espaço de 12 dias ele recebeu 62 ligações a respeito de uma conta que vencia no dia, acho que 26, mas dia 26 caiu num feriado, então ele só pagou no dia 29, porque o feriado parece que era na sexta, aí foi sexta, sábado, domingo, 26, 27, 28, dia 29 ele pagou, a operadora enlouqueceu, cismou que ele estava devendo, e tome ligar para ele para saber se ele não ia pagar a conta. 12 dias nisso, quer dizer, nem para olhar o sistema que houve a compensação lá do banco, olharam. Ele passou 12 dias, então, recebendo 62 ligações e
Uma delas ele registrou lá, chegou a ser às 23h43, quer dizer, quase meia-noite. Depois ele começou a gravar as ligações, né? Quando a atendente ligava, ele dizia: você não acha que essa hora já era para eu estar descansando? Aí a atendente até ficava constrangida, pedia desculpa, mas dizia que era o trabalho que ela tem que fazer. Outra ligou para ele 9 da manhã no domingo. Ele disse: você não acha que eu passei a semana puxada de trabalho, não mereço acordar um pouco mais tarde no domingo? Eu acabei de acordar já para atender essa ligação, e é uma ligação de cobrança de uma coisa que eu paguei. O caso dele terminou na justiça, é claro, com pedido de indenização. Todo mundo compreende que isso é abusivo. E aqui fica o conselho, né, de vocês, se tem algo muito abusivo, que vão atrás. Agora, o primeiro conselho que eu dou: use o poder da rede social, que foi o que eu usei. Grave lá qual é o número, divulgue na sua rede social, peça para os seus amigos retweetarem, para aquilo ganhar força, para descobrir de onde é, associe o nome da empresa, aquele telefone, porque ela vai se constranger e vai ver que está criando uma propaganda negativa. Ninguém vai querer saber de uma empresa que constrange os seus clientes a atenderem uma ligação 10, 20, 30 vezes num dia para ficarem ouvindo a voz ou desligarem. Então, primeira coisa a fazer: use a rede social. Dizem até que o certo é a gente mandar por escrito uma requisição para essas empresas de que não liguem mais, que você não quer mais receber esse tipo de ligação. E isso depois pode virar realmente caso na justiça. Lá nos Estados Unidos já estão falando, tudo vira indenização, né? Nos Estados Unidos, o país dos advogados, tudo vira indenização. Eu vou começar a acompanhar mais como é que está andando essa coisa dessas robocalls, e certamente vou repassar aqui para a gente saber. Mas de antemão já digo, está se sentindo realmente atingido, comece a atuar, comece a anotar, comece a divulgar em rede social, porque se não tiver solução, é partir para a justiça para fazer com que esse povo pare de ligar, porque não tem cabimento você ficar recebendo ligação no meio da noite, em fim de semana, em todo horário, para no fim não ser nada, nem oferecer um produto oferece, é só para ficar ouvindo sua voz ou lhe fazer de besta, tentando atender. E o que é pior, impedindo que você às vezes receba uma ligação importante, que você participe de uma emergência, como era o caso desse cirurgião lá dos Estados Unidos, e botando então a vida das pessoas em risco, além de todo esse aborrecimento. Bom, minha gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado então da nova música, tanto de abertura como aqui do background do programa. É uma coisa bem jazz, adoro jazz, né? E espero também que tenham gostado desse tema de hoje. Continuo aberta aí às sugestões, lembrando de novo do bolão. Programação de fim de semana, eu nem tenho muita coisa a dizer, já aviso o seguinte: aquele circo que quase não foi embora de Natal tá voltando, que é o Le Cirque Amar, já tá armando suas tendas ali pela Arena das Dunas, pelo estacionamento da Arena das Dunas. Vamos ter aí, quem sabe, um 2018, um 2019 de muitos anúncios do Le Cirque Amar, inclusive por avião de som, né? Porque é o circo que tem um avião para anunciar seus espetáculos. Embora tenha outro circo lá ainda na Arena das Dunas, né? Que é o Circo Groco. Sempre vale a pena fazer um espetáculo desse, diferente, para o fim de semana. E, claro, hoje dando a dica, quem quiser entrar no sofrimento com toda a torcida americana, domingo, 16 horas na Arena, tem um jogo decisivo. Se o América vencer por um gol de diferença, a decisão, a vaga das oitavas de final vai para os pênaltis. Haja coração, ninguém quer isso, pelo amor de Deus. Se vencer por 2 gols, pega direto a vaga, né? 2 gols de diferença. Então, até hoje, os ingressos ainda estão aí em promoção, R$30 inteira, 15,5 para o setor de arquibancada leste, 70 inteira, 35,5 para o setor premium, né? O setor do pessoal mais chique. Mas aí amanhã já sobe, né? A arquibancada vai para 40,20, o setor premium para 80,40, mas mulheres até o dia do jogo, né? R$10, só que tem que ir com a camisa do Mecão, viu? Para poder acessar lá a arena e torcer bastante, se juntar aí a toda a torcida americana nessa luta para tirar esse time dessa desgraça que é essa Série D. Bom, deixa um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sexta que vem,
7 da noite, já em ritmo de Copa, né? 7 da noite, falando sobre outros assuntos. E domingo, 10 da manhã, agora, né? Já pensando também em Copa, mas também pensando em tudo aí do futebol daqui. 10 da manhã, sobre futebol, então. Até lá!